Prestem atenção nesse vídeo. Então, nessa ação penal 504-65294, depoimento do senhor Paulo Roberto Costa. Logo na abertura do depoimento, observem a tentativa quase que desesperada dos advogados desmerecerem o depoimento. E por que isto? Porque compromete diretamente ao governo federal e, em especial, ao senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A tentativa, nesse sentido, é para que, no futuro, tentem, através do Supremo Tribunal Federal, aniquilar esse depoimento, alegando interesses pessoais no julgamento. Óbvio que a única tentativa é a de esconder a verdade. Costa está sob juramento, tem uma delação premiada, aonde, claro que ele tem interesse em falar a verdade, para poder se livrar de maiores consequências. Observem o desespero dos advogados de defesa. Senhor Paulo. Excelência, gostaria de contraditar o senhor Paulo Roberto Costa, nos termos do artigo 214 do Código de Processo Penal, uma vez que ele é colaborador, fez um acordo com o Ministério Público e tem manifesto interesse em relação a este ato. Portanto, não é pessoa isenta para poder contribuir com a verdade dos fatos. É óbvio que ele não é uma pessoa isenta. Olhando pelo lado real da história, faz parte de toda esta organização que se formou contra o Brasil. A fala dele nada mais é do que a verdade dos fatos. Mas os advogados têm muito medo, porque a verdade dos fatos irá mostrar de forma definitiva e clara a participação de Luiz Inácio Lula da Silva em toda esta roubalheira que ocorreu no país. Veja. Sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade da testemunha, o fato é que a 12.850, inclusive, determina que o colaborador deve ser submetido ao compromisso. Então fica registrada a contradita, mas se defere o compromisso. Senhor Paulo Roberto Costa, o senhor está na condição de testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor Paulo, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Perfeito. Além disso, o senhor Paulo, é sabido que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, é isso? Perfeito, excelência. Que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Correto. Através desse acordo, o senhor comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça? Perfeitamente. Então, também por força desse acordo, o senhor Paulo, eu vou lhe advertir que se o senhor mentir, além de o senhor responder por falso testemunho, o senhor também perde seu acordo, certo? Certo. Dito isso, as perguntas da acusação. Belo encaminhamento do juiz Sérgio Moro. Observem nesse ponto que ele chama a atenção do artigo da lei que dá total clareza nas respostas do senhor Paulo, o que permite mostrar que o Supremo Tribunal Federal reconhece a veracidade da sua fala. Infelizmente, não existe um outro caminho a não ser a negociação para que esta verdade possa vir à tona. Eu também concordo que essa delação premiada pode ser até interpretada como uma forma de anistiar marginais. Mas a lei é essa, deve ser cumprida. No entanto, os advogados de Luiz Inácio Lula da Silva tentam de todas as formas, inclusive se sentir superior ao próprio Supremo Tribunal Federal, para aniquilar provas do grande roubo ao Brasil. Eu entrei na Petrobras em fevereiro de 1977 por concurso público e trabalhei, assumi vários cargos gerenciais nesse período todo, até 2004, quando eu fui convidado para assumir a diretoria de abastecimento. E aí permaneci na diretoria de abastecimento de 2004 a abril de 2012, quando me aposentei. Tá certo. Para o senhor
O senhor falou que o senhor foi convidado. Houve alguma indicação política? Houve necessidade de... E como que foi essa indicação política? A diretoria da Petrobras, não só nesse período, mas em governos anteriores, pela importância da companhia no país, tanto o presidente da Petrobras quanto os diretores tinham sempre a aprovação do presidente da República. Agora a seguir, vocês observem bem a afirmação de Paulo Roberto Costa quanto à questão da forma em que era no período do regime militar. Então isso aí eu posso dizer, porque eu conheço bem, então eu me lembro aí, possivelmente desde dos primeiros governos depois da Revolução, sempre teve indicação política para chegar à diretoria. Nesse ponto, quando ele fala revolução, ele está se referindo ao período do regime do governo militar. Eu tinha sonho de ser diretor, eu tinha capacidade técnica gerencial, tinha vontade de ser diretor e aceitei uma indicação política para poder chegar à diretoria. Certo. E no caso específico do senhor, quem deu essa indicação, esse apoio político, como que isso foi conquistado? Eu fui procurado na época pelo deputado Zé Janene, com o deputado Pedro Correia, onde eles me fizeram, então, uma oferta de ter esse apoio político para eu poder chegar à diretoria. Então, foi através dessas duas pessoas. E nessa conversa de apoio político, o que envolvia esse apoio político? Inicialmente, o que me foi dito que empresas que eles tivessem interesse político que participasse das licitações da Petrobras. Nesse ponto do depoimento, podemos observar que ele disse que ele tinha um sonho em ser diretor. Se aposentou. Isso demonstra que os políticos procuram esses gananciosos para aceitar qualquer tipo de acordo apenas com o objetivo de ocupar cargos de destaque. Preste bem atenção. As empresas que eles indicassem, é isso? Isso. Que, desde que fossem do cadastro da companhia, isso não havia nenhum mal, elas poderiam participar. Tá. E o senhor falou no momento inicial. E depois? Depois, inicialmente na minha área, que é a área de abastecimento, nós, em 2004, 2005 e grande parte de 2006, nós não tínhamos nem projeto, nem recursos financeiros do orçamento da Petrobras. Então, pouca coisa estava sendo realizada. Aí, a partir mais de 2006, final de 2006, que começaram a evoluir os grandes projetos na área de refino. Novamente, nós podemos observar que quando ele diz que a partir de um determinado período passa a evoluir os orçamentos, os contratos grandes com essas empresas, já demonstra que já fazia parte do esquema criminoso, não dos interesses nacionais da Petrobras. Foi alterado o sistema da diretoria com um único objetivo que podemos perceber, que era o objetivo de captação de recursos, fazendo obras maiores para que os recursos pudessem ser divididos. E nesse período aí eu tomei conhecimento do sistema de cartel que tinha dentro da companhia, que inicialmente eu não sabia, depois fiquei sabendo, quando se apresentaram então obras de grande porte e orçamento grandes para fazer essas obras, eu fiquei sabendo do sistema de cartelização das grandes empresas. E como funcionava esse esquema? O senhor pode nos explicar? As empresas, quando começaram essas obras de maior porte, falando da minha área, porque as outras áreas eu não posso detalhar da Petrobras, essas empresas, então, elas se reuniam e definiam que obra, que empresa pegaria. E davam os orçamentos. A Petrobras, por não ter o projeto detalhado, o projeto de detalhamento das obras, a Petrobras contratava só com o projeto básico. Isso é alguma coisa que ocorria na indústria do petróleo de um modo geral, de não só a Petrobras, mas várias empresas do mundo trabalhavam dessa maneira para ter os seus projetos mais rápidos. Então, como você não tinha o detalhamento do projeto, dentro da área de serviço, que era responsável pela contratação e pelo orçamento básico, se aceitava valores em relação ao orçamento básico de
menos 15% até mais 20%. Então tinha uma faixa grande de aceitação desses valores. Essa grande faixa que ele alega ter realmente é um absurdo. Uma empresa do porte da Petrobras não ter um grupo de orçamentistas capacitados a dar o valor real para um determinado projeto. Claro que esse valor de 15% a menos ou 20% a mais nada mais é do que a margem possível de desvio de verbas públicas. É só querer observar e veremos que nada foi feito em prol do Brasil, e sim em prol desses grupos. Também podemos observar que a data em que ele se refere inclui também o governo Fernando Henrique Cardoso. Não é apenas o governo do Lula, mas também observamos que o PT, com toda a demagogia do fim da corrupção, deu continuidade, o que demonstra que é uma única organização criminosa com a finalidade de dilapidar o patrimônio público a partir do momento em que os militares entregaram o poder. E as empresas, então, procuravam se colocar dentro dessa faixa. Quem fazia o orçamento da Petrobras pegava dados que as empresas também pegavam. Então, as fontes de referência para a execução de orçamento eram as mesmas de quem fosse fazer o orçamento. E no final, então, as empresas davam os preços e a empresa que era definida por eles como vencedora dava um preço mais em conta aí dentro dessa faixa, e a Petrobras negociava isso depois e fechava o contrato. O contrato era encaminhado para a diretoria executiva e era aprovado então pelo presidente da companhia e mais 6 diretores. Certo. E havia pagamento de propina nessa sistemática? Aí eu fiquei sabendo, através do deputado Zé Janene, que havia pagamento para o PP e havia pagamento naquele momento inicial para o PT. Dentro do PP, quem comandava esse processo era o Zé Janene, ele controlava isso, e me foi dito que quem tinha esse controle dentro do PT era o seu João Vacari. Tá, então, o senhor pode me explicar como funcionava? O senhor falou primeiro, inicialmente, e depois, pelo que eu entendi, mudou. Então eu gostaria que o senhor me explicasse como que funcionava essa sistemática de propina. Nesse momento inicial, que o senhor falou que havia pagamento de propina para PP e para PT, e depois quando o senhor falou que era só PP. A diretoria de serviços era comandada pelo PT, que era o diretor Renato Duque. Então os valores lá que a gente tinha noção lá dentro na época, que essa variação era entre 2% a 3%, né, dependendo de cada licitação, podendo chegar até 3%. 1% era para o PP, que o Zé Janene já tinha negociado isso com as empresas, e 1% a 2%, dependendo, como falei, de cada obra, era para o PT. E assim nós podemos entender exatamente como é que as esquerdas conseguem tanto dinheiro para manter MST, manter todos esses grupos de desordens nacional ativos, roubando dinheiro da nação brasileira. E aí observe que quando ele fala a respeito da divisão da propina, ele diz que era de 1% a 3%, que era em média de 2% a 3% o desvio de verbas, e que para o PP ficava apenas 1%. O que significa que em toda a roubalheira existente na Petrobras e nas demais empresas, o PT foi o maior beneficiado. O PT, aquele mesmo partido que tantos seguidores ainda dizem ser um partido honesto. Não esqueçam que o prejuízo da Petrobras recairá sobre o povo brasileiro. A destruição das empresas estatais recairá sobre as costas do povo brasileiro. Esses que elegeram o PT devem repensar, e repensar friamente em cada palavra que se ouve. Esse depoimento deve ficar nos anais da história do Brasil, para que a gente possa realmente saber que política é uma questão
de inteligência, do eleitor em especial, em saber separar o joio do trigo, não acreditar em contos de fadas, porque ninguém irá fazer milagre. Infelizmente, depois do regime militar, o Brasil apenas foi roubado. Nesse momento inicial, então, era o José Janene quem negociava com as empresas a propina? Para o PP, sim. Sim. Certo. E o senhor sabia dessa propina e como era feita a divisão interna? Em relação ao PP? Em relação ao PP, era 60% para os representantes da área política, 20% era para despesas de contratos, notas fiscais, etc., etc., e 20% era uma parte era para mim e uma parte era para o Zé Janene. Essa sistemática de pagamento de propina, ela era reiterada, ela incidia sobre diversos contratos, como era? Do cartel, sim. Certo. E o senhor mencionou até 2011, certo? Não, 2011. Até abril de 2012. E esse sistema de cobrança de acerto de propina permaneceu até o final do período em que o senhor esteve o que eu posso falar até quando eu estava lá. Depois que eu saí, eu não tenho mais como falar, porque eu não tive mais contato. Mas até quando eu estava lá, sim. Certo. E depois do período que o senhor saiu, deixou o cargo, o senhor continuou recebendo valores ainda continuavam? Recebi de algumas empresas de valores relativos a serviços executados antes de abril de 2012. Sim. Certo. Voltando ainda na questão da indicação política, que o senhor mencionou que o senhor ingressou nesse cargo de diretor de abastecimento em razão de uma indicação política. O senhor tem conhecimento se os outros diretores da Petrobras também ingressaram nos cargos em razão de indicações políticas? Sim, isso, como falei anteriormente, a informação que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, eu trabalhei na companhia há 35 anos, que desde o primeiro governo, depois do período da ditadura, sempre foi indicação política para chegar à diretoria e chegar a presidente. Desde a ditadura militar, todos os governos utilizaram desta forma de nomeação. O que significa que todos os governos, sem exceção, Sarney e todos os outros, Collor, utilizaram esta mesma artimanha do governo de compadrio. Jamais fomos um governo democrático a partir da ditadura militar. Tivemos um governo de compadrio. Tivemos um governo que trabalhava para o interesse próprio do governo, da situação ou dos partidos da base. Quando se compra políticos, este político deixa de representar a nação para representar uma organização criminosa. Observe bem, a partir do regime militar. Certo. E o senhor tem conhecimento se havia também esse esquema de arrecadação de propina nas outras diretorias? Sim. Em quais outras, se o senhor puder? A diretoria de serviço, que executava todos os contratos de grande porte da Petrobras para todas as diretorias, porque a diretoria de serviço prestava serviço, vamos dizer, para a diretoria de abastecimento, para a diretoria de exploração e produção, para a diretoria de gás e energia, todos esses contratos eram feitos para a diretoria de serviço. Não só a licitação, mas depois também a fiscalização, o pagamento, tudo isso era a diretoria de serviço que fazia. E lá dentro da companhia sabia-se que a diretoria de serviço, vamos dizer, colaborava com o PT e a diretoria internacional tinha ligação com o PMDB. A diretoria de exploração e produção e a diretoria de gás e energia, embora fosse indicação do PT, eu nunca tive nenhuma informação a respeito, mas sabia que as obras dessas diretorias, através da diretoria de serviço, era realizada a remuneração para o PT. E agora?
Lula não sabia. Dilma não sabia, Fernando Henrique Cardoso não sabia, Fernando Collor de Mello, que coincidentemente aceitou fazer parte da base do governo, indicando diretores da Petrobras, também não sabia. Todos são inocentes. E o povo é um idiota. O raciocínio que se tem é exatamente esse. Eles consideram o povo idiotas e nos fizeram de idiotas por muito tempo. Nos fizeram de idiota desde o momento em que o general João Batista Figueiredo entregou o poder aos civis. Basta apenas ter um momento de frieza de raciocínio para ver o quanto era importante sujar a imagem dos militares, que foi o único governo honesto que tivemos no país. Faça uma avaliação. Pense. Para ter a minha nomeação, eles mencionaram alguns problemas em relação à empresa e o governo federal. Certo. Quando o senhor fala governo federal, é a presidência da República? Como eu já mencionei, né, desde que eu me conheço aí de Petrobras e desde os governos depois da ditadura, pela importância da Petrobras, isso tinha que ter o aval do presidente da República. O senhor falou sobre esse cartel de empreiteiras, né, de empresas que atuava perante a Petrobras. Só para deixar bem claro, esses valores de propina que eram pagos pelas empresas, eles saíam do lucro das próprias empresas ou eram de superfaturamento dos contratos? Como falei, com a realização do cartel, vamos dizer, as empresas faziam uma combinação de preço anteriormente. E se ficava dentro da margem que a Petrobras aceitava, por não ter o projeto detalhado, então a empresa podia pôr lá 2%, 3%, se ficasse dentro do menos 15 mais 20, ela ganhava. Vamos observar que ele torna a reafirmar que desde que ele conhece a Petrobras, a partir do governo militar, todos os governos civis usaram esta prática de governo de compatriota. Todos. A defesa de Luiz Inácio Maria Letícia. Boa tarde, Sr. Paulo Roberto. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de saber se o senhor está colaborando com algum órgão americano em relação aos fatos discutidos nessa ação. Foi assinado um documento de colaboração com aval da Procuradoria-Geral da República, mas eu não posso entrar em detalhe porque é um documento sigiloso. O senhor tem esse documento aqui para exibir a questão do sigilo? Não tenho. Só, a relevância para os autos, doutor? Eu ouvi Vossa Excelência atentamente, mais de uma hora falando. A defesa tem uma linha de argumentação em cima disso, então vou permitir sem embargo dele afirmar que é sigiloso e não poder responder sobre o conteúdo. Excelência, eu volto a trazer mais uma vez uma questão, que é a seguinte: se Dr. Paulo Roberto está sendo ouvido como testemunha, ele está afirmando que não pode dizer, mas isso não tem previsão legal. Não tem essa previsão na lei. Quer dizer, não poder. Um acordo com lá dos Estados Unidos, imagino que talvez seja coberto pela lei americana. O problema é que nós estamos imaginando, porque aqui nós não temos nenhum dado concreto que mostre essa situação. Então, eu vou permitir a negativa dele responder sem prejuízo do doutor perguntar, certo? Eu, na verdade, gostaria de consignar que isso não tem amparo legal e prejudica o trabalho da defesa, na medida em que, se a testemunha não responde, ela, inclusive, pode incorrer em sanções legais. Vossa Excelência sabe disso. Certo, mas pode perguntar sobre questões de fato a respeito do mas esse é um fato. Sobre o acordo, como existe, como ele afirma, essa confidencialidade, então eu não acho que está dentro do direito da testemunha de não responder nesse caso. A não ser que o defensor permita que ele responda. Na verdade, o acordo é feito de princípios muito genéricos. Não há nem o que específico. Veja, questões de fato. Deixa eu só colocar mais um. Eu estou colocando respeitosamente a posição, porque veja,
Se existe esse acordo, quer dizer, e diz respeito, como disse o Dr. Paulo Roberto, diz respeito aos fatos tratados nessa ação. Então, há um acordo, inclusive com a participação, que o Dr. Paulo Roberto citou aqui, da Procuradoria-Geral da República. Então, me parecem que esses fatos são relevantes e podem corroborar, inclusive, o interesse dele em relação a esses fatos. Tá, mas ele tem um acordo também aqui no Brasil, né, doutor, que já é suficiente para caracterizar esse interesse. Então, fica registrada a posição de defesa, fica indeferido e pode prosseguir as perguntas. Eu gostaria de... Não, o juiz já ouviu, já indeferiu e agora nós seguimos. Doutor Paulo, o senhor pode dizer quantas vezes o senhor viajou aos Estados Unidos para fazer esse acordo? Nenhuma. O acordo foi feito no Brasil. O acordo foi feito no Brasil. E como é que foi esse processo? Ocorreu em língua portuguesa, em língua inglesa ou em ambas? Ambas. Ambas. Além do advogado do senhor e dos órgãos americanos, evidentemente, participou mais algum agente público brasileiro desse acordo? Das reuniões, sim. O senhor pode declinar quem são essas pessoas? O nome eu não tenho aqui no momento, não me recordo. O senhor sabe declinar o cargo que elas exercem? Eram pessoas ligadas à Procuradoria. E são pessoas ligadas à Procuradoria de Brasília ou de Curitiba? Eu acredito que é Brasília. Quantas pessoas eram? Eu não sei lhe dizer nesse momento. O senhor sabe dizer quantas reuniões foram? Isso, umas duas, parece, não me recordo. Acho que foram 2 reuniões, 1 ou 2. E essa colaboração já se encerrou ou continua em curso? Não, se assinou, como foi dito aqui, se assinou um documento e vai, no momento apropriado, se aprofundar. É um documento muito genérico e vai se aprofundar no momento adequado. O senhor sabe se a Petrobras está sendo acionada nos Estados Unidos em virtude dos fatos tratados na Operação Lava Jato? Só o que eu vejo pela imprensa, eu não tenho essa informação. O senhor entrou em 77 na Petrobras, é isso? 2 de fevereiro de 1977. E de 77 até ocupar o cargo de diretor, o senhor ocupou quais cargos na empresa? Vários cargos dentro lá principalmente da Bacia de Campos. Cheguei a ser superintendente-geral da Bacia de Campos. Depois foi gerente executivo da Bacia de Santos, gerente-geral de logística, uma série de cargos importantes aí dentro da companhia nesse período. Muitos cargos importantes. Certo. E nesses cargos importantes que o senhor ocupou, o senhor mexia também com a contratação de empreiteiras? Sim. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio, já retomamos. A preocupação da defesa de Lula e de Marisa em saber se os depoentes estão obrigados a falar também em processos nos Estados Unidos se refere ao estelionato cometido por esta organização criminosa e que eles temem que isso possa realmente interferir de maneira drástica, porque lá eles não têm influência como aqui no Supremo Tribunal Federal. Esta é a grande preocupação. E para isso, observe que eles tentam mudar o rumo do depoimento para ter informação a respeito daquilo que os depoentes estão falando para os investidores nos Estados Unidos, no processo bilionário que está sendo movido contra a nação brasileira, graças a esta organização criminosa. Esta é a grande preocupação da defesa em fazer questionamento fora do contexto desse depoimento.